O Filipão tem uma moral em Portugal que é um negócio assustador. E que, inclusive, o Pepa vai falar, né? Daqui a pouquinho o técnico do Cruzeiro vai falar sobre isso. O sentimento, Xandê, de gratidão. Ô, Romano, total, né? Embora ele tenha perdido a final da Euro de 2004, né? A Grécia. Mas foi uma das grandes zebras da história da Eurocopa. Do futebol. Levou Portugal à semifinal da Copa de 2006 na Alemanha, né? Caiu para a França. Foi. Que era a favorita, inclusive. A França era a melhor seleção daquele Mundial. Aí, na final, não chegou a ser uma zebra, mas acabou perdendo o título para a Itália nos pênaltis. A Itália sabendo se defender e tendo ali um sistema defensivo. Tanto que aquele ano o Cannavaro foi o melhor do mundo, né? Foi. É o único defensor que foi melhor do mundo. Não concordo muito não, mas foi. E o Buffon... Nossa Senhora. Então, não precisa falar mais nada, né? Então, o que acontece, o Romano? Eu tava na Copa da Alemanha e o Brasil foi eliminado pela França nas quartas de final. Aí eu fui para Lisboa para poder fazer uma matéria sobre a Filipão mania em Lisboa e acompanhar o jogo França e Portugal, não da Alemanha, mas de Portugal. Sim. E me impressionou o que o Filipão representava naquele momento, e o trabalho ainda era curto, né? Do Filipão na seleção portuguesa, mas o que o Filipão representava para o futebol português. Então, é um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro no mundo, tá? É um treinador campeão do mundo, e o futebol brasileiro a gente tem um problema muito sério, né? A gente prefere marcar as pessoas por 1 ou 2 fracassos do que por dezenas de sucessos, né? Então, o Filipão carrega essa história de o 7-1, gente, aquilo ali é um desastre do futebol brasileiro. Aquilo ali é um conjunto de obra. Aquilo ali não é 1, 2 ou os jogadores, não é. Aquilo ali é um conjunto de obra. O Filipão é um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro e é interessante um aspecto que ele vai viver em Minas Gerais, né? Apesar de ser um dos treinadores mais cobiçados do futebol brasileiro desde a metade dos anos 90, é a primeira vez que o Filipão vai viver o outro lado de uma rivalidade onde ele já trabalhou. Ele só dirigiu o Palmeiras em São Paulo, só dirigiu o Grêmio no Rio Grande do Sul, nunca trabalhou no futebol do Rio de Janeiro e só tinha dirigido o Cruzeiro em Minas Gerais. Ele tinha dirigido no Rio Grande do Sul Juventude, mas o rival do Grêmio é o Inter. Né? É a primeira vez, ele dirigiu o Goiás, então é a primeira vez que o Filipão... E foi pro Furacão, mas não dirigiu o Curitiba. Isso. Outra rivalidade. É a primeira vez que o Filipão vai viver o outro lado de uma rivalidade no futebol brasileiro, o que é muito comum para os grandes treinadores que a gente teve no decorrer da nossa história, né? Passando por Tele Santana, Enio Andrade, Rubens Minelli, Oswaldo Brandão, Vanderlei Luxemburgo, todos eles tiveram como marca viver lados diferentes de uma rivalidade. O Filipão vai viver isso pela primeira vez dirigindo o Atlético. E, Romano, um detalhe, é o segundo técnico que já conquistou a Copa do Mundo que passa pelo Atlético. O Parreira também já comandou o Galo. Pois é. Aliás, o Galo é o único time que Parreira e Filipão comandaram. Verdade. É o único clube que os 2 últimos campeões mundiais com a seleção brasileira comandaram. O Parreira comandou o Galo em 2000, aliás, teve um confronto, Parreira e Filipão, na Copa João Avelange, o Cruzeiro do Filipão ganha do Atlético Parreira de 4-2 de virada, tá? E Parreira e Filipão no futebol brasileiro agora só dirigiram o Atlético. E aí fica essa expectativa para a chegada do Filipão.